que temos em ti. Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. O Deus deles. 32:9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Aqui Jacó está em aflição, e o começo da oração dele é essa: Deus de Abraão e Deus de meu pai Isaque. Amados, Jacó precisava de uma experiência. E aqui no capítulo 32, versículo 22 em diante, Jacó, num momento de aflição muito grande, com medo do irmão, aquela luta, verso 22, levantou-se, 32, 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquechava de uma coxa. Amados, será que nós entendemos o que aconteceu aqui? Jacó tinha feito um voto com Deus, mas não sabia o que implicava esse voto de Deus, de o Senhor ser o seu Deus. E ali, naquela aflição, ele passa todos os pertences dele, a família dele, para um lugar para ficar protegido e volta. E olha só, ficando ele só, versículo 24, lutava com ele um homem até o romper do dia. Versículo 26, disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Vocês sabem, gente, sabe o que aconteceu aqui? É a experiência que todos nós precisamos ter. A palavra Peniel quer dizer vi a Deus face a face. Irmão, você precisa ver a Deus face a face. Deus precisa tocar diretamente na tua vida. Você precisa irromper, tirar esse atalho de relacionamento apenas de discipulador que você tem com Deus. Você tem o discipulador e tem Deus lá. Você precisa cortar isso aqui para ter contato com Deus direto. Deus tem que falar com você. Você precisa ver a Deus face a face. Sabe por quê? Porque quando vemos a Deus face a face, meu amado, a nossa vida muda. Deus mudou de nome deste homem naquele dia. Jacó, que significava esperto, enganador, foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Um homem débil, de um caráter débil, que tinha suas espertezas para fazer os seus negócios,
as suas manias, as suas dificuldades. Este homem foi tocado por Deus e a vida dele mudou completamente. Irmãos, eu estou convencido hoje de uma coisa, que o que cura você da tua debilidade é uma experiência de ver a Deus face a face. Que tira de você esse negócio de que o ensino não entra, que as coisas não andam, uma vida que não expressa tanto fervor, que expressa obediência, mas uma obediência que muitas vezes é fria, que muitas vezes é sem aquela vida de Deus, sem o fervor, sem a revelação que Deus quer dar. Ver a Deus face a face resolve. E o homem saiu da presença de Deus manco, fisicamente manco, é o que diz aqui, por ter sido tocado por Deus. E um homem manco, irmãos, eu penso num homem quebrantado, num homem que já não tem mais aquela confiança em si mesmo, em alguém que não tem dificuldade mais de depender dos outros, de se sujeitar docilmente. Deus quer que saiamos daqui também quebrantados, amém? Ao vermos a Deus face a face, nossa vida ser tratada, ser transformada. Por quê? Porque o trabalho do discipulador na tua vida é bíblico, importante e indispensável, como algo complementar da obra de Deus, mas não como a base da tua experiência em Deus. Porque tentar edificar uma vida que não está com este contato vivo com Deus é empurrar um carro morro acima, exige muito esforço. E o contrário, quando o discípulo está vivendo em Deus, é empurrar morro abaixo, quase nem precisa força, um toquinho basta. E vai. Deus quer tocar na tua vida. Agora tem algo aqui muito importante. Ficando ele só, lutava com ele homem até romper do dia. Disse este: deixa-me ir, pois já se rompeu o dia. Não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Sabe o que acontece? Sabe o que isso me mostra? Muitas vezes nós queremos um contato com Deus. E quando eu estou falando isso com você, eu sei que Deus está tocando seu coração, colocando sede. Mas até que ponto vai essa sede? Vai até o romper do dia? Amados, eu garanto para você uma coisa. Prosseguiria o dia. E Jacó continuaria lutando até que Deus o abençoasse. Até que ele visse a Deus face a face. Porque para esse homem não tinha coisa que fosse mais importante agora. Qual a sua disposição? Muitas vezes nós apoiamos nossa vida na fé do discipulador, na fé dos nossos pais. A águia, quando tem os filhotinhos dela, vai ensinar a voar, coloca eles nas costas e sobe. Chega num ponto, o filhotinho está nas costas da mãe, e talvez pense, mas como é gostoso e confortável voar, como é seguro, como é assim emocionante. E a águia vai. A hora que estiver bem alto, no lugar mais perigoso e mais alto, ela sai de baixo. E o filhote se vê desesperado e cai. E vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e tenta bater a asa, e vai desesperado. É assim que ele aprende a voar. Você sabe o que eu tenho vontade hoje, nesses dias aqui? É de a gente sair de baixo. Para que você se veja face a face com Deus. Amém?
e você ouça Deus. Capítulo 32. Capítulo 33, desculpe, versículo 18 a 20. Seguramente nós vemos outro homem agora. Agora nós vemos Israel, não mais Jacó. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Deus deixou de ser o Deus de meu pai para ser o meu Deus. Agora ele tinha a experiência dele com Deus. Agora ele tinha ouvido, visto a Deus face a face. Deus queira que esses dias seja o dia de você, se nunca foi edificado este altar, você edificar o seu e falar ao Deus, o Deus do Samuel, do Fernando, o meu Deus. Amém. Depois, no capítulo 35, vemos um outro acontecimento tremendo na vida de Jacó. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus faz menção daquele episódio da escada lá atrás. Parece que aquilo Deus não quer apagar isso aí. O lugar, Jacó tinha chamado de Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. E ele volta àquele lugar e agora edifica um altar. Versículo 7. E edificou ali um altar ao lugar, e ao lugar chamou El Betel. Betel é casa de Deus. Você sabe o que significa El Betel? Significa ao Deus da casa de Deus. Sabe o que Jacó queria dizer, eu penso? Eu vi Deus, tive um sonho com Deus. E achei que esse lugar era muito importante, por ser a casa de Deus. Mas mais importante do que a casa de Deus é o próprio Deus. Então esse altar não é para a casa de Deus, é para Deus que agora eu conheço. Agora eu sei quem Ele é. Amados, meu desejo é que você experimente tudo isso nesses dias e a partir daqui. Tenho orado muito, gente. Eu tenho orado, tenho colocado irmãos para orarem, jejuarem, para que Deus faça isso em todos nós sem exceção. Para que Deus comece a manifestar o seu poder. Esse contato com Deus às vezes redunda em manifestação de dons do Espírito Santo, em coisas sobrenaturais que vão acontecer, mas que inevitavelmente vai marcar na sua vida fervor, paixão por Ele, sede por Ele, desejo por Ele. Os irmãos sabem que eu tenho tido um problema de coluna que tem me afligido já por bom tempo e que tem piorado conforme o tempo está passando. E o médico falou que eu não posso jogar futebol, e já jogava muito bem, os irmãos sabem, né? Então está sendo uma falta muito grande aí no time. Então, é com muito pesar, né? Mas o médico falou que eu não devia, então parei.
Mas eu comecei a fazer tratamento, fisioterapia, e a fisioterapia de nada tem adiantado. E eu comecei a orar para que Deus me curasse. Tenho orado. Estive lá com os irmãos em Buenos Aires, pedi ao Mário que orasse por mim, ungindo com óleo, Ivan Baker. E os irmãos oraram. E eu não fui curado. E continuei orando, lembrando ao Senhor as suas promessas, porque Deus tem prometido abundantemente curar as nossas enfermidades. E anteontem eu continuava, na terça-feira estava orando de manhã por isso. Estava muito aflito. Ele orou 3 vezes e Deus respondeu. E a aflição acabou. Mas não foi poupada a cruz. Mas ele tinha a resposta de Deus. E a aflição acabou. Depois, me lembrei de Paulo, que em 2 Coríntios capítulo 12 fala: para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. E por causa disso orei 3 vezes para que Deus o afastasse de mim. E o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo orou 3 vezes também. E Deus respondeu. Deus falou. E o que Deus me falava era o seguinte: o que você acha que é resposta de oração? Nós consideramos resposta de oração a concretização do pedido que estamos fazendo. Nós estamos doentes, então nós oramos e queremos ser curados. Nós estamos desempregados e oramos porque queremos um emprego. E consideramos que a resposta é o emprego, que a resposta é a cura. E que a resposta é sempre um feito de Deus. E Deus me falava: Carlos, a palavra resposta não te diz nada. Resposta, quando você pergunta alguma coisa a alguém que ela te responde, resposta tem a ver com ouvir uma voz, com conhecer a vontade. Irmãos, não podemos nos conformar com oração sem respostas. Nunca. Mas que tipo de resposta queremos? E uma frase que me veio ao coração foi esta: a oração insistente, perseverante, mas cega, pode produzir a manifestação do poder de Deus, mas não gera conhecimento de Deus. E o texto que me veio à mente foi Salmo 103:7, que fala: Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel, Deus manifestou o seu poder, os seus feitos. A Moisés, Deus manifestou os seus caminhos. Deus manifestou a si mesmo. O que nós queremos muitas vezes é ver os feitos de Deus. Sabe por quê? Porque isso não exige tanto compromisso e tanta profundidade. Não exige uma vida com Deus, não exige essa sede constante, essa busca. E ontem eu escrevia para o Marcos e Mário uma carta, estava dizendo o seguinte: parece tão confortável ser sempre um filhinho, que a gente fica pedindo a Deus a comida na boca e Deus vai nos dando, e a gente nem sabe, e nada vai se produzindo na nossa vida, nada vai se produzindo no nosso caráter. Nós vamos contemplando a sua glória e nunca o vemos face a face. E o que Deus me falava anteontem, ele falou: Carlos, você está vendo? Tem alguma coisa que se compara a você conhecer a minha presença?
a você me contemplar, a você ver que eu sou tudo para você, que eu sou o teu contentamento, que eu sou a tua vida, que eu sou a tua alegria. E eu pensava, meu Deus, não tem saúde nesse mundo que seja comparável a isso? E Deus me fala, amados, então por que privar a igreja toda dessa experiência? Por que não conduzir todos a uma experiência assim? A ver a Deus face a face? A contemplá-lo na intimidade? A ter a sua própria experiência em Deus? Eu continuo orando para Deus me curar, amém? Continuo lembrando das suas promessas que são tão abundantes, são tão tremendas. Mas com esse entendimento, Deus tem algo a fazer em nós primeiro. Deus manifesta aos íntimos o seu caminho, amém? Os seus feitos, aqueles que só querem ver o milagre de Deus, mas que não se importam diretamente com Ele, e que não têm uma paixão, e que não tocam na sua glória. Que Deus remova do nosso meio essa disposição preguiçosa e coloque no lugar uma sede tão forte, tão ardente, para que nós não nos conformemos com menos, irmãos. E o desejo do nosso coração é que Ele realize isso esses dias entre nós. Amados, estamos aqui com o Carlos, com o Johnny, julgando que esse é um bom momento de nós pararmos e voltar o nosso coração para o Senhor. Temos um tempo de oração juntos aqui. Deus conhece bem o nosso coração e conhece bem a nossa necessidade. Eu acho que é a experiência da maioria, uma sensação assim de desconforto, de que não se sente plenamente aprovado, ou achar que não deu para o Senhor tudo o que precisa dar, ou tudo o que pode dar, aquela sensação de quem está devendo a Deus. Algumas vezes eu já me flagrei assim, um desejo de fazer uma surpresa para o Senhor, encontrar um presente lá e dizer: Senhor, é para você, você não esperava isso, mas eu estou te dando, a expressão da minha gratidão. E eu descubro que não tenho nada que possa de fato dar para Jesus. Qualquer coisa que preste em mim, eu já recebi dele. E às vezes até isso que recebemos, nós não lhe devolvemos. Nós retemos egoisticamente. Então fica aquela cobrança contínua. Eu acho que o Senhor conhece isso, quer nos ensinar a estar mais próximo dele e até receber mais dele para conhecer melhor o seu coração. O Senhor é dadivoso. E quanto mais contato temos com ele, mais dele assimilamos. Em Lucas 12:37, Jesus diz assim: Bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor voltar, o encontre fazendo assim. Em verdade lhes digo, que ele os colocará à mesa e, cingindo-se, os servirá. Eu comecei a pensar, até lá no céu, onde tu já estás exaltado, e eu, servo inútil, resgatado pelo teu sangue, ainda assim, lá que eu tinha esperança de poder então servir-te sem limitação, ainda assim, lá tu me servirás a mim. Jesus é o eterno servo de Deus. Foi exaltado, é o Senhor, mas ainda assim nos colocará em sua mesa e, cingindo-se,
nos servirá. E o Espírito Santo quer que nós olhemos para esse Senhor e conheçamos o seu coração e nos unamos a Ele. Eu creio que essa é uma boa hora de fazermos isso. Aí mesmo onde estamos, abracemos-nos aí com quem está perto, façamos uma turma de 3, de 5, de 10, mas colocar diante de Deus o nosso desejo de ser como Ele é. Porque Ele nos criou para isso, para sermos semelhantes a Ele. Isso, a única maneira de Deus nos fazer assim, amados, é enchendo o nosso coração para expulsar de lá tudo o que é nosso. Deus não sai arrancando as coisas e deixando um vazio. Deus entra em nós e vai expulsando aquilo que não é dele, até que Deus seja tudo em todos, até que tenhamos a plenitude de Cristo Jesus, até que conquistemos a sua estatura. Eu creio que Deus, não fomos nós que separamos esse tempo para Ele, não. Lá quando conversávamos com os pastores, orávamos dizendo isso, que separamos esse tempo para buscar o Senhor e queríamos que Ele falasse conosco. Mas creio agora que foi Deus que separou esse tempo para nós. É Ele quem quer estar conosco. Amém? Davi diz assim: ocorre ao meu coração, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E agora está ocorrendo ao nosso coração, buscai a minha presença. Queremos buscar a presença de Deus. Amém? Vamos ter tempo aqui de sobra para compartilhar, para nos edificar, para nos abençoar. Nós queríamos agora gastar um tempo com Deus aqui. Amém? Eu queria que esta carga de oração se tornasse uma marca desse nosso encontro a partir desse momento, se não tem sido ainda. Amém? Orar mesmo. Essa expressão de Jacó: não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Para mim é uma determinação de orar. Amém? De oração. Eu vou até Deus manifestar o seu poder na minha vida, sua presença, sua glória, e eu contemplá-lo, vê-lo face a face. Então vamos orar, mas com disposição e sede diante de Deus. Amém? Ministrar aos irmãos também. Em Ezequiel 37, você não precisa abrir a sua Bíblia não, mas continue em oração aí, que nós vamos ainda continuar orando, só para que Deus fala com Ezequiel nesta visão desse vale dos ossos secos. E a pergunta de Deus: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso em seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. E eu quero profetizar, é isso que o Senhor tem me falado, quero profetizar sobre sua vida, em nome de Jesus. Vem Espírito dos 4 ventos dos céus, sobre a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Quero profetizar sobre esses amados, para que o Espírito Santo venha com toda a sua glória, com toda a sua majestade,
sobre a tua vida que se representa um vale de ossos secos. Que o Senhor estenda sobre a tua vida a sua mão e o Espírito Santo venha para mover o seu poder, as suas manifestações, para mover a sua glória. Aleluias. Oh, alabassurianda arabaixa de candalabás. Oh, riambachai candalalássaris. Alamachuricanda baixurianda lalabás. Oh, Jesus. O Senhor me trouxe outro texto que eu queria profetizar sobre os irmãos também. Depois disso, me foi levado à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não podia se atravessar, porque as águas se tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Essa figura dos vasos dos ossos secos, eu quero em nome de Jesus profetizar que o Espírito Santo venha. Rio que sai do trono de Deus, que vem sobre o povo de Deus, que vem sobre nós. Um rio que não é para ser atravessado a pé, que não é para ir aos tornozelos, que não é para ir aos joelhos, que não é para ir à cintura. É um rio tão grande, tão abundante, que o Senhor quer que passemos a nado. Ele quer nos conduzir. A visão que o Senhor me trouxe há pouco é como uma torrente, é como uma represa que está prestes a ser derramada e nos conduzir e nos inundar. Que o Espírito Santo seja assim na tua vida. Ache todo esse espaço e manifeste como torrente que vem na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, mantenhamos ainda o coração como está. Enquanto orávamos aqui, eu estava lembrando de todas as dificuldades que eu sei que eu tenho. Aquelas coisinhas pequenas, mas que vão dificultando corrermos com desembaraço a corrida que nos está proposta. Que vai limitando a manifestação de Deus plenamente em nossa vida. Como, por exemplo, a facilidade de, em algumas circunstâncias, me irritar com meus filhos, ou ter uma resposta não doce para minha esposa, ou ter comportamentos que são inconvenientes, que não poderiam ser taxados de pecaminosos, mas que não representam a graça do nosso noivo, que é Jesus. Não representam o cuidado e o amor do nosso Pai quando trata conosco. E a Bíblia fala que o amor não se exaspera e não se comporta de maneira inconveniente. E falando para Deus, e dificuldades outras em minha vida. E o Senhor me trouxe a lembrança, algo que Ele me falou bem no início da minha conversão. Eu escolhi você, não foi você que escolheu a mim. Sou eu quem quero te conduzir à minha semelhança, não é você que quer ser igual a mim. Então eu sei que não depende só de mim. O Senhor está empenhado em me fazer semelhante a Ele. Ele tem um caminho claro para nos orientar, para nos conduzir. Uma das coisas que Deus quer que nós façamos para manter pura a nossa consciência é confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Eu queria animar os irmãos a fazerem isto agora. Procurai seus discipuladores, discipuladoras, companheiro, companheira, alguém que você tenha em apreço
e que sabe do amor e cuidado que tem por você, e abre teu coração. Se não tem pecados grosseiros, fala das tuas fraquezas, fala das tuas debilidades. Se não tem pecados, fala dos pesos que estão sobre tuas costas. Põe para fora isso e deixa que Deus vá ocupando esses espaços com a presença dEle e com a vida de Jesus. Amém? Quando o Senhor disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele diz também: tomai sobre vós o meu jugo, que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Uma coisa que as pessoas que moram no interior já devem saber, e eu nasci na roça: jugo, aquele jugo a que ele se referiu é canga. Vamos falar de boi de canga? É um instrumento que sempre é usado para 2 animais. E eles precisam ser da mesma estatura. Não pode um boi grande tomar a canga com um boi pequeno. Não pode um boi forte tomar a canga com um boi raquítico. Eles precisam ser da mesma estatura. Quando Jesus diz para você: tome sobre você o meu jugo, Ele está te prometendo: eu te elevarei à minha estatura. Te farei como eu sou, e nós vamos poder andar juntos. Amém? E um caminho para isto é confessar nossos pecados uns aos outros. Limpar nossa consciência de toda impureza, de toda maldade, de tudo aquilo que é alheio ao Espírito de Cristo. Paulo fala assim em 2 Coríntios 7:1: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Se você não tem pecados na carne, confesse as impurezas, as imperfeições da sua vida no Espírito, as dificuldades que você tem de ser perfeito em Jesus. E vamos orar uns pelos outros. Amém? Nos abençoar aqui, pôr as mãos sobre os outros. Aqueles que nunca manifestaram o dom do Espírito Santo, pois então que se reúnam alguns aí junto a este, e impõe as mãos sobre ele. Vamos abrir caminhos para que Deus derrame esses rios abundantes aí. Amém? Então vamos seguir a orientação que foi dada. Você chegar, abrir o seu coração se tem alguma coisa para abrir, e vamos orar. E se você não recebeu, não manifestou os dons do Espírito Santo ainda, eu quando estava lendo esse texto, quando estava orando aqui, o Senhor me veio, essa palavra me veio muito forte. Quando eu estava pensando nesses rios que o Senhor quer manifestar, eu penso nas manifestações dos dons do Espírito Santo sobre aqueles que nunca experimentaram, ou aqueles que experimentaram pouco. Irmãos que são tímidos até na oração, que oram 5 minutos e param, que não sabem, não manifestam, não é um rio transbordante a sua boca deste enchimento, desta unção, deste poder do Espírito Santo. Outra coisa que Deus trouxe uma carga aqui sobre irmãos, sobre pessoas que têm a sua vida parada, estagnada por anos, que não manifestam o poder de Deus. Eu clamava, o Senhor me deu até um choro por essas vidas. Amados, é hora, amém? É hora, é o momento. Então vamos reunir, você tem que abrir o coração, abra, depois impõe as mãos uns sobre os outros aí. Se Deus te levantar para profetizar sobre alguém, levanta, profetiza, mas profetiza com corações cheios de fé. Amém? Deus está produzindo esse ambiente de fé. Nós vamos depois orar por pessoas enfermas, porque Deus vai manifestar o seu poder aqui hoje, vai curar em nome de Jesus a enfermidade. Vamos fazer isso agora, amém?